Onde vocês vêm tentando sustentar algo que não é de vocês? Pergunta-chave para a gente iniciar a nossa aula de hoje, falando a respeito do lugar de cada um, né? A gente entender o nosso lugar, entender o lugar das pessoas na vida delas, na nossa vida e nesse mundo. É uma pergunta assim que a gente deveria se fazer todos os dias, né? Onde eu estou tentando sustentar algo que não é meu? E aí eu digo assim, quando a gente está alinhado ao nosso caminho, no nosso lugar e na nossa essência, é leve. Então vamos começar a colocar os filtros, né? Onde tu não está te sentindo leve? Em quais identidades que tu está ocupando que tu não está no teu lugar? Quais identidades, quais lugares tu tá habitando, vamos dizer assim, né? Que não fazem mais sentido com o caminho que tu quer trilhar agora. Porque vejam bem, estar no nosso lugar tem estar no nosso lugar na nossa família de origem, né? Que traz o nosso lugar matriz, que é o lugar de filho, de filha. Então a gente tem um centramento dentro desse lugar, onde a gente recebe a vida tal qual ela é, da forma como eles puderam nos dar, e a gente escolhe fazer algo grande e bonito com ela, né? Tem esse lugar de centramento, mas tem todos os outros lugares que a gente escolhe estar e que fazem ou não sentido para nós. E que nós escolhemos, quem sabe, em um momento que fazia e hoje não faz mais. Quais os lugares estão esperando para serem escolhidos por ti? Para que tu seja mais de ti mesmo, de ti mesma. Perguntas legais, assim, para a gente se fazer, ainda mais no início de ano, né? Hoje, dia 12 de janeiro de 2026, a gente podendo estar trabalhando aqui no nosso grupo gratuito, né? O grupo de protocolos Constelar da Mente, que é um oráculo sistêmico, né? É algo que está dentro do fluxo infinito da expansão. Muitos de vocês já sabem o que é o fluxo infinito da expansão. É uma expansão que não acaba, porque a expansão da nossa consciência é diariamente a gente estar vivendo no nosso lugar. Por isso que o assunto hoje é esse, né? Eu comecei a pensar quais os assuntos que fariam sentido. Normalmente eu penso assim, 4 aulas, né? Que dá mais ou menos um mês, às vezes um pouquinho menos. E eu pensei assim, gente, nós precisamos falar do lugar, de cada um estar no seu lugar, porque esse assunto, ele é um assunto que diariamente, se a gente não prestar atenção, tá sujeito a sair bem rápido do lugar num comentário, em alguma coisa que a gente está, né, interferindo, que a gente está observando, entrando em algo que não é nosso, ou também permitindo que outras pessoas entrem naquilo que é nosso. Claro que enquanto a gente está aprendendo o nosso lugar, e eu sinto também que estamos sempre aprendendo, tem momentos que a gente desliza, né? Alguns momentos tá sujeito até sentir algumas coisas que não são boas, né? A gente deixa de se posicionar numa coisa e depois fica pensando que podia ter falado, que devia ter feito algo. Ou acontece algo e a gente se posiciona e depois a gente pensa que não deveria ter falado. Estamos aprendendo. O importante é a gente estar percebendo, e hoje nós vamos fazer uma atividade prática para que vocês percebam se estão no lugar de vocês ou não. E o que que mais tira as pessoas do seu centro, do seu lugar? As emoções desequilibradas. Porque que no próprio constelar da mente, dentro do grupo de constelação, né, em tudo que a gente trabalha, existem temas bem determinados de acordo com o equilíbrio das emoções, com o equilíbrio dos lugares, com o equilíbrio dos chakras, né? Tem algumas coisas assim para a gente trabalhar, para a gente se equilibrar, para tirar os véus de uma vez por todas e a gente poder ser quem a gente é, que a gente já é e a gente sempre foi, né? E a gente tem o nosso lugar. Só que é tanta coisa que vai acontecendo e que a gente vai acreditando e que vão falando, ou a gente vai simplesmente absorvendo e construindo a nossa vida, né? Muitas vezes no automático das coisas, que a gente já não sabe mais em alguns momentos se aquele lugar é nosso, se a gente escolheu estar ali, se aquilo faz sentido para nós, ou se a gente foi se deixando levar pelos movimentos externos, né? Então eu já convido vocês no início dessa aula, né, para a gente, cada um aqui, voltar para o seu lugar, sentir, sentir, né? Se as coisas que tu está fazendo, as pessoas que tu está convivendo, tudo que tu está escolhendo hoje para tua vida faz sentido para ti,
Está leve para ti? E aí tu pode me dizer, Jéssica, mas tem coisas que não estão leves, mas eu não tenho escolha, é o meu trabalho, é assim, eu estou estável ali e tal. Ok, não, se não vai mudar o trabalho, como nós vamos fazer para aceitar o que é tal qual é e dar o teu melhor potencial ali dentro, ficando só com o que é teu? Não querendo mudar essa engrenagem que já é como é. É que nem a nossa família de origem. A gente olha para trás e pensa assim, meu Deus, quanta coisa aconteceu, quanta coisa poderia ser diferente. Eu, como filha, né, nós, como filhos, gostaríamos que tantas coisas tivessem acontecido diferente, não é? Todos nós aqui, né? E aí a gente pensa assim: o passado não vai mudar, nossos pais também foram filhos. É algo bom de lembrar, eu sempre falo isso, pra gente relembrar, né? É a história deles. Muito antes da gente chegar aqui, eles já estavam aqui vivendo da forma como eles estavam podendo, dando o melhor deles. E aí, hoje, não tem como a gente transformar tudo o que aconteceu lá atrás. Tem como a gente absorver o que nos cabe, deixar com eles o que é deles, né? Deixar com eles o que é deles e escolher fazer algo grande e bonito com o que a gente pode fazer, tornar um potencial. Viver o fluxo infinito da expansão é receber absolutamente tudo que vem da nossa história, tudo que a vida está apresentando para nós e fazer algo em potencial com isso. Parece desafiador e muitas vezes é, porque tem coisas que a gente não aceita, tem coisas que a gente não quer, tem pessoas que a gente não aguenta, é ou não é? É ou não é? Aí quando eu faço um exercício, principalmente nas mentorias individuais, que eu digo assim: agora faça uma lista de tudo que foi ruim na tua infância, tudo que teu pai e tua mãe fizeram, que tu pensa, né, que tu sente, ou alguém que a pessoa precisa perdoar, enfim, que não tem uma história legal com determinada pessoa, escreve uma lista de tudo que poderia ser diferente, de todos os defeitos, de tudo que tu gostaria muito, assim, profundamente, que não tivesse sido daquele jeito. Aí a pessoa escreve. Aí eu acompanho a pessoa nisso porque é uma coisa profunda, né? A pessoa faz sozinha, mas eu acompanho em alguns pontos. Agora encontre uma qualidade para cada ponto desses que tu escreveu. Uma qualidade que tu vai escolher trazer para ti, relacionada com cada defeito. Mas como? Olha isso daqui, olha o que fulano fez, olha o que, não, o que aconteceu. Qual é a coisa boa disso? Tem, porque os fatos e as histórias são neutros. Quem dá o significado de bom ou ruim é quem está vivendo. Eu sei que tem situações difíceis que a gente olha e é absurdo, né? Tem, cada um de nós aqui passou pelas suas situações, mas sempre existe o aprendizado e a gente compreender por que nos colocamos de alguma forma em determinadas situações. Aí tem gente que pode perguntar, mas eu não pedi para nascer, eu não sei nada, não quero saber dos meus pais. E aí eu te digo assim, quem somos nós para questionar Deus? O Criador, o Salvador, quem nos colocou aqui pelos seus propósitos. E tenho certeza que por muito amor a nós e a nossa evolução, nós que precisamos ter uma condição de compreender isso. Pelo que eu venho estudando, eu venho percebendo. Muitas vezes eu questionei eu estar aqui, o que eu estava fazendo aqui, qual é o sentido da vida. Meu Deus, eu não quero estar aqui. Muitas vezes não quis estar aqui. Muitas vezes pensei, mas eu não pedi para nascer. O que que é isso? Que, né? O que que está acontecendo na minha família? Eu acredito que em algum momento todo mundo já se questionou algo parecido, né? Gisele, meu Deus, acho que essa aula é para mim em particular. É para todos nós, Gisele, é para todos nós. Esse assunto é para todos nós. Eu tenho certeza que quem está nesse caminho de evolução, se colocando com humildade no caminho de aprendiz, se identifica, os chapéus começam a caber na cabeça, né? Todos eles com amor e a gente colhe bons frutos de uma aula, de qualquer coisa assim que a gente acessa, né? Qualquer coisa que seja boa. E a aula de hoje, bem interessante que ela não é para explicar muita coisa assim, é uma aula para a gente sentir. Cada um de nós vai ter a oportunidade de fazer seu próprio diagnóstico, de compreender se está no seu lugar ou não, de forma prática, com as práticas da autoconstelação. Quando a gente não está no nosso lugar, a vida pesa, o corpo cansa, a energia some. E aí vem a pergunta do início da aula:
que tu tá tentando sustentar que não é teu, né? O que é estar fora do lugar, assim, na prática, né? Vocês podem estar se perguntando. Carregar coisas da família que não são de vocês. Querer resolver problemas familiares que não têm a ver com vocês, mas que muitas vezes vocês resolvem porque tem um significado de utilidade dentro da família. Vocês ocupam um lugar que não é de vocês, mas aquilo tem um significado de preencher carência emocional. Como se as pessoas não vivessem sem as minhas resoluções. Eu sei porque eu já estive nesse lugar. Eu já estive nesse lugar. E eu tenho que respirar 5, 6, 10 mil vezes antes de querer ir lá resolver uma coisa que não é minha. Onde eu tiro a oportunidade das pessoas se relacionarem, se entenderem, crescerem, evoluírem entre si, entre os seus relacionamentos, que eu vou lá me enfiar no meio, ganhos secundários. Muito bem, Marinês. Ganhos secundários. Inclusive nas coisas que a gente está fora do lugar e que existe sobrecarga, existe ganho secundário. Existe, né? Então, carregar coisas que não são nossas, né? No trabalho, eu faço o meu trabalho, faço dos colegas, faço isso, porque senão eles não fazem. Eles não fazem, o problema é deles. Por que que eu tô indo lá me metendo fazer? Tem um significado para quem faz, para quem não faz, para quem vê. Muitas vezes estamos buscando o olhar de quem? Da nossa família, no trabalho. Já conversamos isso aqui nas aulas, né? Assumir responsabilidades emocionais que não são suas. Onde tu te sente culpada pelo que os outros estão sentindo. Tentar salvar ou agradar as pessoas a qualquer custo. A criança gritando dentro da gente. Sabe aquela frase que às vezes os pais falavam até sem querer, né? Mas a mãe fica triste quando tu faz isso. Mas o pai fica muito chateado quando tu faz isso. Ai, mas isso é uma coisa de menino feio, de menina feia. Ah, não, não pode ser ser humano, né? Não pode ser ser humano que é feio. Sou responsável por tudo que os meus pais sentem. Essa é a mensagem que a gente grava. E eu não tô dizendo isso para culpar os nossos pais, eu tô dizendo que tem solução. Que nós estamos na vida hoje como pessoas adultas buscando isso. Não querendo ser a guriazinha feia do pai, não querendo que a mãe fique triste, mas a mãe representada por outra pessoa, em outra identidade, de outra forma. Muitas vezes acreditando que o mundo tá me olhando e é contra mim, meu Deus, parece uma mania de perseguição. Ou tentando salvar todo mundo para ter um significado. O cansaço, gente, é um sinal sistêmico. O cansaço é um sinal sistêmico. Nós precisamos olhar para o que não tá legal, para o que tá tirando sono, para o que tá dando sono demais, qualquer tipo de desequilíbrio. Porque a presença, ela não exige um esforço. A presença é alinhamento. Quando a gente começa a limpar, é que nem limpar guarda-roupa. Sabe que a gente vai pro guarda-roupa, às vezes tem medo até de abrir a porta que vai cair tudo por cima da gente? Limpar, tirar o que não serve mais, organizar, poder abrir o guarda-roupa com tranquilidade. Assim é a nossa vida. A gente poder abrir os olhos com tranquilidade, vivenciar, sentir o nosso coração com tranquilidade no nosso dia a dia, com a nossa consciência tranquila, sem querer abraçar o mundo num lugar de coisas que não são nossas. Tem pessoas que reclamam, reclamam, reclamam da vida, das coisas, de tudo, mas elas não estão fazendo nada para mudar. E muitas vezes tu está fazendo tudo para que a situação dela mude. E para ela aquilo nem é um problema. Para ela aquilo é algo que traz até um significado também para a vida dela. Consegue atenção, consegue ganhos secundários, como a gente esteve falando. E quando você volta para si, você respira, o sistema respira e tudo caminha numa boa. Mesmo que no início pareça que não. Por que pode parecer que não? Porque os padrões que a gente carrega vêm de muito tempo. Porque o lugar que tu ocupa na tua família, no casamento, com os filhos, no trabalho, é um lugar, vamos dizer assim, com atitudes meio viciadas, assim, que tu está ocupando há muito tempo e que para ti é aquilo ali que existe. Já parou para te perguntar o que é ser uma boa mãe? É se dedicar apenas para os filhos? É abrir mão de tudo? É sair correndo a qualquer custo por qualquer coisa? Eu sei que às vezes é necessário, mas não é sempre.
Então, assim, eu entendo que sou uma boa mãe só se eu abrir mão de mim, de tudo, se eu correr o dia inteiro. O dia que é tranquilo, parece que a pessoa nem foi uma boa mãe. Mesma coisa o trabalho. Tem gente que acredita que trabalho é sofrimento, é sacrifício, é trabalhar um horror de horas por dia, não dormir. Se isso não acontece, a pessoa não se sente com sucesso. Vocês já perceberam que são assim ou conhecem pessoas assim? Um dia de trabalho leve, a pessoa pensa: meu Deus, tem alguma coisa errada? E quantas pessoas já conversaram comigo, e quantas mensagens eu já recebi. Eu já falei aqui várias vezes também, onde as pessoas estavam começando a se sentir em paz, se centrar, se encontrar e me mandaram mensagens apavoradas que não sabiam o que estava acontecendo. E eu tive que apresentar para a pessoa. Muito prazer, tu encontrou o teu lugar e tu tá te sentindo em paz. Tu não tá com nenhum problema para resolver e tá chocada por causa disso, porque a gente não conhece. O lugar que a gente ocupou sempre foi uma bagunça. Quando a gente fica só com o que é nosso, pensa, meu Deus, é só isso mesmo? É sério que é só isso? Fica um tempo se perguntando, né? Quem tá no grupo aqui, quem já fez acompanhamento individual, quem já fez a formação, já vivenciou mais isso, né? Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo. E eu sei que tem outras pessoas aqui que ainda não fizeram, mas que estão nos seus processos de evolução também, buscando, estudando, querendo melhorar, né? Então, assim, é muito legal a gente olhar para essa questão do nosso lugar, entender qual é o nosso lugar. E tira muita, assim, como é que eu vou dizer? Tira muitas distrações da gente ficar encontrando problemas em coisas. Que às vezes a pessoa acha que tem milhares de coisas para resolver, quando na verdade a única coisa que ela tem que resolver é aprender a ficar no lugar dela. Que isso resolve tudo. Por que que a constelação simplifica? Por que que quando a gente começa a fazer nossas práticas diárias, as meditações, os movimentos, uma fala sistêmica, uma respiração, o uso dos óleos essenciais, por que que quando a gente faz isso, a gente vê a vida de uma forma diferente? Por quê? Porque é presença, porque a gente se alinha, porque a gente questiona se vai entrar em determinado BO ou não. Tem momentos que a gente questiona mais quando temos que aproveitar uma boa oportunidade. A gente fica assim, parece que nem é verdade, né? Do que uns babados assim pra resolver umas coisas difíceis. Às vezes nas coisas difíceis a pessoa já se enfiou de primeira, preocupada com o que os outros vão pensar, achando que tem que se preocupar para estar sendo uma pessoa amorosa. Muitas pessoas confundem amor com preocupação. Ou melhor, demonstram amor com preocupação. Amor não é preocupação. Não é. Talvez a gente tenha aprendido em algum momento que era, ou porque foi necessário ser em algum outro momento da existência. Mas aqui e agora não é, não precisa. Vamos aprender a separar o que foi misturado. Nós podemos aqui, nós vivemos outra realidade. Eu vou convidar vocês agora a pegarem um papel e uma caneta. Quem não tem aí ainda, pegue. Dá tempo de pegar. Eu enviei no grupo, né? Mas questõezinhas assim que a gente ia vir trabalhar aqui, a gente poder sentir o nosso lugar, a gente poder compreender onde que as coisas estão pesadas demais e o que que a gente precisa soltar. Então eu quero que vocês peguem o papel e a caneta, deixem aí na frente, que vocês fiquem numa posição bem confortável, fechem os olhos de vocês, comecem a respirar profundamente, posicionem uma mão no peito, sintam esse movimento da respiração. De olhos fechados. E internamente eu quero que tu te pergunte: eu estou realmente no meu lugar?
Faz essa pergunta e observa o que que acontece com o teu corpo. É leve? É pesado? É expansivo ou é apertado? Causa medo ou traz coragem? Tem algum sintoma físico de diferente que chame a tua atenção? Como que tu sente o pulsar do teu coração? Percebam. E podem continuar. Por favor, me mostre com clareza qual é o próximo passo para que eu encontre o meu lugar. Sintam o corpo novamente e observem a primeira palavra ou as primeiras palavras que vêm ao pensamento de vocês, mesmo que elas não façam sentido inicialmente. O corpo fala, o corpo expressa o tempo inteiro. Sigam nessa concentração. Eu quero que vocês comecem a se observar. O que que vocês vêm falando, o que que vocês vêm chamando para a vida de vocês, o que que vocês vêm realmente sentindo quando se olham no espelho, se isso cabe para o lugar de maior potência de vocês ou não. E quero que vocês digam para a gente finalizar também: eu me vejo. Eu me abro para ocupar o meu lugar. Porque agora sim eu me vejo. Eu assumo apenas o que me cabe, eu devolvo tudo aquilo que não é meu. Devagarinho, no seu tempo, cada uma pode vir abrindo os olhos. Quem quiser fazer anotações do que sentiu, do que percebeu, de quais palavras vieram. Saibam que os pensamentos e as palavras que vocês estão falando hoje vêm construir a vida de vocês. Como que tá isso? Como que tu, no teu lugar, está usando essa ferramenta de construção na tua vida? Para quem tem alguns dos óleos essenciais aí, se quiser usar, agora após a aula, né? Após essa primeira aula do grupo gratuito, quem adquiriu comigo tem o protocolo, né, de como usar, já sabem. Mas se quiserem perguntar também, alguém que tenha óleos essenciais aí e não sabe usar, é importante, tá, gente? Vocês usarem todas as ferramentas que forem possíveis para dar suporte na vida de vocês. É bem importante, tá? A partir de amanhã eu vou começar a postar os conteúdos no grupo, já tá tudo organizado já para um mês, de acordo com as pessoas que responderam o formulário. Então vai ser um movimento bem importante. As pessoas que entraram hoje vão receber o formulário também. E aí eu vou começar a orientar mais vocês também no uso, além das falas sistêmicas e de tudo que a gente já vem fazendo. Também para poderem usar os óleos essenciais como suporte. Já tem algumas pessoas usando e se sentindo bem. Alguma pergunta? Alguma coisa que vocês queiram compartilhar, podem escrever. Lembrando que o que sustenta, o que te sustenta no teu lugar e no fluxo infinito da expansão é a constância na tua prática. Eu sei que a segunda-feira alinha, mas é preciso constância. É preciso constância. É preciso usar as ferramentas todos os dias, que seja 2, 5, 10 minutos. Impossível que a gente não vai ter tempo no nosso dia para poder se colocar no nosso lugar para viver a nossa vida.
Já é bem diferente do que acordar e sair correndo sem nem lembrar o nome que a gente recebeu aqui, né? A gente precisa se situar. Tem dias que eu olho assim e digo, Jéssica vê Seste, dia tal, planeta Terra, bora viver, ano tal, né? A gente se entender o lugar que a gente tá, o que a gente tá fazendo, o propósito da nossa vida. Boa noite, Simone. Entendem? Se colocar no lugar mesmo. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, se quiserem escrever, podem escrever, tá? Que eu quero mostrar para vocês também como é que estão as práticas do Constelar da Mente. Que algumas pessoas perguntaram, algumas conhecem, outras não. Porque a gente fala em fluxo infinito de expansão, fala em Constelar da Mente, fala em diversas coisas, né? Eu vou trazer essa clareza melhor para as alunas do grupo também, tá? Gente, o Constelar da Mente mesmo é uma plataforma, tá? Que a gente tem as nossas aulas. Deixa eu colocar aqui para vocês enxergarem. Essa plataforma tem módulos, tá? Todas as alunas que estão no grupo de constelação, que estão no fluxo infinito de expansão, que a gente tem o nosso grupo mensal de constelação, que acontece às 8 agora depois dessa aula, têm acesso a essa plataforma, tá? As novatas eu vou ensinar a ter também. Então a gente tem assim, das dores às forças, transformando as emoções em potência, identidades essenciais, que é para resgatar nossos papéis na vida, encontrar o lugar, os 7 chakras, né, os 7 centros de energias, que são a harmonização sistêmica também no nosso corpo físico, do nosso corpo energético, as ativações profundas que são de acordo com o sistema, com a ordem do sistema, e as aulas do Zoom, tá? Aí, cada módulo tem os seus programas, ó. Da paralisia à coragem, que trabalha o medo, da tristeza à motivação, da ansiedade à presença, da escuridão à vibração. Então, todo da raiva, rejeição, confusão mental, né? Cada um tem o seu propósito. Aqui nas identidades, a gente tem o lugar de filha, criança interior, mulher adulta, relacionamento de casal, a potência da mãe, o chamado profissional, tem diversos. A união da irmandade, que é o teu relacionamento com os teus irmãos. Dos chakras, a gente trabalha cada um deles com o seu significado, né? E o que são essas práticas? São práticas de 5 a 10 minutos para que tu possa fazer diariamente, são autoconstelações guiadas, para que tu possa se guiar dentro desse trabalho. E tem mais também as orientações de uso de música e de movimento físico, de acordo com aquilo que eu senti assim que o grupo está precisando, né? O propósito mesmo dessa prática do constelar da mente dentro do grupo de constelação é cada uma sentir aquilo que está precisando naquele momento e ir lá e escolher o programa que quer fazer. Porque os nomes são bem claros ali. Ou perguntar para mim, Jéssica, eu tô em dúvida, essa semana eu tô me sentindo assim, qual que eu faço, né? Até o final do ano passado, a gente estava praticando um programa por semana. São 3 aulas em cada programa, então a gente repetia 2 vezes aquele programa, dava uma semana e tal. Hoje nós vamos mudar um pouco a nossa forma de praticar. Depois eu vou explicar dentro do grupo lá agora às 8 horas, tá? Então, só para trazer para vocês que são aqui do grupo gratuito também, entenderem como que está esse trabalho, tá? Que as pessoas que estão no grupo de constelação, elas têm esse direito às constelações de segunda-feira. Semana passada a gente só conversou, ouvi todas que estavam no grupo, né? Eram várias. Hoje a gente vai praticar. Tem momentos que a gente constela o grupo todo, tem momentos que a gente constela individual, e o investimento é R$ 97 por mês. Tem meses que nós temos 4 aulas e tem meses que nós temos 5 aulas. Mais o acesso ao grupo lá de constelação que é aberto, onde as pessoas podem ter um contato mais direto comigo também, desse suporte terapêutico, tá? Além de ouvir as colegas, né? A gente cria sabe aquela coisa assim de tu é a média das pessoas que tu convive? A gente convive online há muitos anos, algumas, né? E elas dizem: Meu Deus, aqui eu me sinto em casa, aqui eu me sinto crescendo, aqui eu me sinto convivendo, evoluindo, ouvindo coisas que me nutrem para a semana, porque muitas vezes no nosso cotidiano, assim, no presencial mesmo, a gente não encontra muito onde conversar, com quem conversar, a gente não escuta, não encontra muito lugar para ouvir coisas boas também, né? Então o grupo tem todo esse propósito, né?
E mais agora o grupo de protocolos aqui que vocês já estão, que a partir de amanhã começa esse movimento também mais enfático, né? Trazendo as orientações, as mensagens diárias, a orientação sistêmica e de uso dos olhos também. Então, para esse ano, assim, muita coisa boa, né? O Constelar da Mente mesmo, eu fiz com muito carinho. Eu fiz uma grande pesquisa para criar os temas, todos os módulos, todas as aulas. Eu fiz uma pesquisa de meses junto com a Stephanie, que trabalhava comigo, que me auxiliou nisso, que ela é da área da comunicação e é terapeuta também, né? Fez a parte de mídia ali um tempão para mim, ano passado. Então a gente criou tudo estruturado de acordo com as necessidades das pessoas que estavam nos grupos na época, né? Respondendo os formulários, respondendo as caixinhas de pergunta. Então eu sinto assim que é um trabalho que atende realmente o que a pessoa está precisando de acordo com aquele dia que ela está precisando, né? Não está se sentindo bem ou quer se manter numa boa, né? O que que eu estou precisando para essa semana? Vai lá, escolhe o que tu quer praticar. 5 a 10 minutinhos tu já fez o teu do dia. Fica lembrando do conteúdo depois na hora de resolver as coisas. Fala coisas que ressignificam, porque não é só orientação, é autoconstelação. Então tem coisas que são ressignificadas dentro dessas meditações também. Tá bom, minha gente? É isso então, né? Mais alguém quer falar alguma coisa, alguma pergunta? Abrir para perguntar? Ninguém perguntou? Tá tudo certo. Nós vamos seguir com o grupo de constelação agora, então, às 20 horas, né? Que tem o nome de Fluxo Infinito de Expansão a partir desse ano também. Eu senti assim que os pilares do fluxo, eles são os pilares de todo esse trabalho e que no grupo de constelação eu precisava entregar tudo que existe, né? Todas as ferramentas e todos os pilares. Tem sido bom também. Tenho me sentido com mais energia para trabalhar e para oferecer isso para vocês. E é isso, minha gente. Um grande beijo para vocês, para quem não segue aqui participando com a gente. Quem tiver interesse, fale comigo, venha participar do grupo, vocês não vão se arrepender. Queria dizer, meu professor, R$ 97 é mais barato que uma pizza que tu come em uma noite. Para o mês vale a pena, né? Para a gente poder ter esse acompanhamento legal, orientação e tudo mais, se fortalecer. Grata, Marinês, grata a todos vocês que estão aqui, quem está assistindo a gravação também. Um grande beijo e até mais.